Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Insight Teológico e hoje nós vamos conversar mais um pouco sobre os perigos do abuso espiritual. Abuso espiritual, não seja você a próxima vítima, saia da sua zona de conforto. Antes de começar esse estudo, eu quero recomendar para você o livro chamado Feridos em Nome de Deus, de Marília de Camargo. Então este livro, ele conta a história de várias pessoas que sofreram o abuso espiritual e as suas consequências. Então eu recomendo para você esse livro para que você possa estudá-lo e entender a seriedade dessa questão. Aqui também no canal Insight Teológico tem um vídeo chamado Como se defender do abuso espiritual. Então assista esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição e vou deixar aqui no comentário. Então assista esse vídeo para que você possa se defender em casos de abuso espiritual. Mas o que é o abuso espiritual? O abuso espiritual é o uso impróprio e ilegítimo de qualquer posição de poder, liderança ou influência no âmbito religioso para satisfazer os desejos egoístas de um líder ou mais líderes, tiranos e intolerantes. Então esse é o abuso espiritual, é o abuso de autoridade no âmbito espiritual para satisfazer desejos egoístas de líderes, tiranos, egoístas, intolerantes e arbitrários e que acham que eles estão acima da lei de Deus e da lei dos homens. Os vídeos do canal Insight Teológico, eles não têm por objetivo atacar pessoas ou instituições, sejam elas líderes ou leigos. O objetivo do canal é apenas oferecer para as pessoas uma ajuda, uma palavra de conforto e uma orientação para determinadas situações. Certo membro de uma determinada igreja, ele foi removido do hall de membros de uma maneira injusta, de maneira arbitrária e sem chances de se defender. Então ele pegou um trecho do regulamento da sua igreja que fala que ninguém pode ser removido sem chance de exercer o seu direito de defesa. E ele pegou também o artigo 5º da Constituição, o qual mostrava que o seu direito de defesa e de resposta foi negado, e ele entrou com uma ação judicial contra aquela denominação. Resultado, a remoção dele foi anulada e a igreja foi obrigada a indenizá-lo por danos morais. É isso que acontece quando o cidadão ele tem consciência e conhecimento dos seus direitos na sociedade. Então conheça os seus direitos na sociedade. Certo irmão me contou recentemente que havia dois grupos em um determinado local, em outro país, que faziam parte de uma igreja. E um desses grupos ele foi removido do hall de membros por estudar a palavra de Deus em casa, exercendo a sua liberdade de culto. E outro grupo também ia ser removido, mas um ou dois líderes aí conheciam os seus direitos e conheciam os regulamentos da igreja. Então eles não foram removidos por causa do conhecimento. O conhecimento, segundo a Bíblia, ele é libertador. O justo é libertado pelo conhecimento. Vamos ler o texto que está em Levítico capítulo 5, versículo 1. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Então diz o texto que quando nós conhecemos que um crime, que um delito, que um pecado está sendo cometido e nós não revelamos, nós levamos a nossa iniquidade. Nós estamos sendo cúmplices desse pecado. Veja o que a Bíblia diz também. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Efésios capítulo 5, versículo 11. Então observe que a Bíblia é contra a passividade. Embora o Evangelho ele promova a paz, ele é contra a passividade. Então ninguém deve ser passível diante da injustiça e todo crime deve ser denunciado. Denunciar crimes ou pecados às autoridades não é pecado, nem escandalizar o Evangelho. Quem escandaliza o Evangelho são aqueles que cometem abuso espiritual em nome de Deus. São aqueles que maltratam e que ferem as pessoas usando a religião como pretexto e como desculpa. Assim como os indivíduos, as instituições religiosas também
estão sob a jurisdição das leis do país. E elas são responsáveis por qualquer violação dessas leis, sofrendo as penalidades prescritas em decorrência da desobediência. As igrejas e seus líderes não estão acima da lei. Então tem líder religioso que ele acha que ele é um semideus na terra, que ele está acima da lei, ele pode fazer qualquer coisa que ninguém vai questionar e ninguém vai reagir. E é aí que muitos acabam entrando numa fria, porque sempre vai ter um membro na igreja que conhece os seus direitos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele constituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 e 14. Ver também Tito 3, versículo 1. Paulo e Pedro falam que nenhum cristão e nenhuma instituição e nenhum líder religioso ele está acima da lei. Então, ele orienta que obedeçamos às leis para que obtenhamos o louvor dela. E explica que, se caso desobedecermos às leis, estaremos sujeitos à punição. Então, ninguém está livre de punição quando transgride as leis. Eu quero deixar agora para você algumas dicas para que você se defenda do abuso espiritual. Não esqueça de assistir aqui no canal o vídeo como se defender do abuso espiritual, porque lá também tem outras dicas importantes para que você possa estar aprendendo sobre como reagir nessas situações. A dica número 1. Se você foi intimado para alguma reunião na igreja para ser inquirido pela liderança, responda: estou disposto a colaborar com a igreja na solução de divergências e comparecerei se a igreja igualmente manifestar a mesma disposição de cooperar, me informando com antecedência os motivos da reunião e os assuntos a serem tratados, e me permitindo levar 2 testemunhas. Você tem o direito de ter testemunhas que podem estar depondo a seu favor e estar testemunhando o que vai ser dito a você e sobre você. Dica número 2. Se possível, grave e principalmente anote tudo o que falarem a teu respeito ou fizerem com você. Então, ao as pessoas falarem, ali deixa as pessoas falar, não revide a agressão, seja física, seja emocional, deixa as pessoas falarem e anote ou grave tudo o que fizerem contra você. Vale ressaltar que gravação ela não serve como prova em um tribunal, mas ela serve como princípio para a investigação policial. Então, grave essas conversas, essas reuniões, para que você possa se defender. Dica número 3. Ninguém é obrigado a se defender de acusações, nem produzir provas contra si mesmo. Cabe à acusação provar que você é culpado. Se eles têm prova contra você, são eles que têm que apresentar as provas contra você e as testemunhas de acusação. Você não tem que falar nada. Cabe a eles provar que você é culpado. Veja o que a Bíblia diz sobre Jesus. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a se admirar grandemente o governador. Mateus 27, 12 a 14. Observe que Jesus, ele não se preocupou em ficar desmentindo falsa acusação, ele nem perdeu tempo com isso. Ele deixou as pessoas falarem. Então deixa a pessoa falar o que quiser. A opinião dela diz respeito a elas e não a você. Não se preocupe com a opinião dos outros. Cabe a elas provar que você é culpado. A dica número 4. Conheça seus deveres e direitos como cidadão e como um membro da igreja. Então algumas igrejas têm manual, livros de praxes e orientações que tratam dos deveres e direitos de seus membros e também de seus líderes. Então conheça esses regulamentos e conheça as leis do seu país. Não precisa ser um advogado para conhecer as leis do seu país, mas você pode se informar. Tem aí na internet o Código Penal comentado, a Constituição comentada. Então estude.
Estude o máximo que você puder. Dica número 5. Não fique nervoso, irado. Não revide agressões e provocações. Estude dialética, erística e inteligência emocional. Então são aí 2 dicas de estudo para você estar se aprimorando. Procure conhecer sobre esses 2 temas, que muito vai te ajudar na sua caminhada cristã. A dica número 6. Deixe eles falarem o que quiserem e quando quiserem. Assim, quando chegar a sua vez de falar, poderá exigir falar sem ser interrompido da mesma maneira que você não interrompeu. Deixe as pessoas falarem o que elas quiserem. Quando elas acabarem de falar, é a sua vez de falar e elas vão ter que te ouvir também. E não vão poder te interromper, uma vez que você não interrompeu elas. A dica número 7, muito importante. Não trate de nenhum assunto que esteja fora daquilo que foi combinado previamente tratar nessa reunião. Então lembre-se da dica número 1. Na dica número 1, você pediu para que ele te informasse com antecedência cada assunto que seria tratado. Então agora nessa dica aqui número 7, você vai tratar só desses assuntos que eles te falaram. Quando eles tentarem mudar de assunto para um assunto que não foi tratado, para tentar te confundir ou te pegar desprevenido, não trate desse assunto. Diga para eles da seguinte forma: sobre esse assunto não foi combinado conversarmos, você pode marcar uma outra reunião para tratar desse assunto e eu comparecerei nessa nova reunião. Dica número 8. Tente solucionar todas as dificuldades no âmbito da autoridade da igreja, recorrendo às instâncias superiores. Mas se mesmo assim não aceitarem, não hesite em apresentar suas provas e testemunhas a um advogado particular ou advogado do Estado. Então você vê essa nova dica aqui, você vai tentar solucionar tudo de uma maneira amigável, no âmbito da autoridade da igreja, conforme a Bíblia ensina. A partir do momento que eles se recusarem, aí você é livre para buscar outros meios para solucionar o problema, nunca de maneira irada ou como vingança, mas para que a justiça seja feita e que o mal não prolifere. A injustiça ela tem que aparecer tal qual é e ser removida, para que não prolifere. A dica número 9. Não fale nada dessas pessoas para ninguém ou nas redes sociais, para não atrapalhar o processo judicial a seu favor. Então, às vezes o irmão ou a irmã ele fica irado com a injustiça que ele sofreu na religião dele, e ele começa a fazer publicações nas redes sociais difamando aquela instituição. Isso vai atrapalhar o processo ao favor dele. Então ele tem que manter a sua calma, a sua compostura e confiar que a justiça será feita. Basta ele apresentar suas provas e testemunhas e aguardar que Deus vai estar dirigindo os acontecimentos a seu favor. A dica número 10. Não se esqueça de anotar nomes de todos os envolvidos na reunião ou reuniões. Dia, hora, local. Reúna o máximo de provas que você puder, como cartas, mensagens, áudios, textos, vídeos, e se possível grave até as ligações que você receber. Então aí estão 10 dicas para te ajudar a se defender do abuso espiritual que está se tornando cada vez mais comum no meio evangélico, no meio religioso, e que Deus te abençoe para que você use de sabedoria da perspectiva bíblica e também judicial para resolver todos os seus problemas sempre de uma forma civilizada. Um abraço e até o próximo estudo.